Vamos imaginar aqui dentro dessa ideia, muitos que me ouvem têm um sonho do concurso público, são os meus concurseiros guerreiros do Brasil, e vamos imaginar que você seja aprovado num concurso público, né? Eu sugiro uma coisa: aprovado num concurso público, você pegue o seu primeiro salário, uma sugestão, saque ele inteiro do banco e gaste num final de semana. Imagine isso. Professor, mas como assim? Eu sempre digo, mas depois de tanto esforço, você merece. E no mês seguinte vem mais o salário inteiro, no outro mês mais o salário inteiro, até morrer. Então, se dê ao luxo. E você vai a um grande hotel, uma cidade famosa, vamos falar um grande hotel no Rio de Janeiro, e antes de entrar no hotel, vamos imaginar que para comemorar você compre uma champanhe de Fórmula 1, tome um banho, e ao entrar, banho de champanhe, ao querer entrar num hotel luxuosíssimo, público, que diz qual é a sua diária, e você está com o seu dinheiro para pagar, você só não sacou o dinheiro inteiro do banco, você vai entrar lá e você é barrado. Não pode entrar. Como assim não pode entrar? Mas eu quero pagar. O senhor sabe com quem está falando? Aquela coisa, né? Não faça isso, mas antes, pergunta, mas quer entrar? Eu quero pagar. Até que ponto eu poderia, por exemplo, num lugar público, uma balada, eu quero entrar num bar, na balada, você não pode entrar. Por quê? Porque não gostei de você. Você está mal vestido. Ou não foi com a sua cara. Mas quem é você? Eu sou o porteiro aqui. Eu é que digo quem entra ou quem não entra. Essa é a grande questão. Até que ponto os direitos fundamentais se aplicam nas relações entre particulares. E dentro dessa ideia, eu trago alguns exemplos interessantes. Na experiência francesa acontecia uma situação chamada arremesso de anões. Os anões, eles eram colocados dentro de um canhão e eram arremessados. Vocês imaginam essa situação? E os anões eram arremessados e a sociedade começou a olhar aquilo lá, mas que coisa estranha, o anão sendo arremessado, como é que vai fazer? Aqui no Brasil aconteceu uma situação interessante não, é complicada, não sei se é interessante, mas era uma prova que acontecia num desses programas de domingo, chamado arremesso de anões. Os anões eles eram arremessados, e o anão que chegasse mais longe ganhava a prova. Mas vejam que a sociedade começou a se constranger com aquilo. Alguns programas que colocam a pessoa em evidência, comer sola de sapato, oh, meu Deus do céu, mas tem molho da casa. Né? Até que ponto, então, aí que entra a questão, a autonomia da vontade privada prevalece sobre a dignidade da pessoa humana? Até que ponto eu posso assinar um termo e entrar no Big Brother? Eu posso assinar um termo e dizer que eu vou participar de toda e qualquer prova. Estou abrindo mão, mas é a minha vontade. Então, até que ponto a autonomia da vontade privada prevalece sobre a dignidade da pessoa humana? E é aqui que surgiram algumas teorias para exemplificar, ou tentar justificar, ou dar uma resposta para essa situação. Vejam aqui. Primeiro, é a teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais. Vou repetir. Teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais. Essa teoria teria duas dimensões. A eficácia indireta ou imediata. A dimensão proibitiva e a dimensão positiva dos direitos fundamentais. O que quer dizer a eficácia indireta? Que os direitos fundamentais só podem ser aplicados nas relações entre particulares se houver uma lei fazendo a ponte entre a Constituição e o caso. Sem lei, não posso aplicar direitos fundamentais. Eficácia indireta. Dimensão proibitiva. A lei está proibida de violar direitos fundamentais. Dimensão positiva. O legislador tem que ser incentivado à proteção de direitos fundamentais. Eficácia, por sua vez, e por outro lado, direta ou imediata dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais se aplicam nas relações entre particulares, independentemente da existência de lei. Eficácia direta ou imediata. Já adianto que a posição do Supremo Tribunal Federal é pela teoria da eficácia direta ou imediata. O Supremo chegou a entender que os direitos fundamentais podem ser aplicados nas relações entre
particulares, independentemente da existência de lei. E aqui eu entro numa outra perspectiva da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Bom, dentro da ideia de dimensão objetiva dos direitos fundamentais, eu gostaria de destacar o que o professor Daniel Sarmento chamou de eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Propõe a ideia de que os direitos fundamentais, eles vão se irradiar para o legislativo, para o executivo e para o judiciário. Isso quer dizer que os direitos fundamentais na Constituição vão se irradiar para o legislador, que ao fazer a lei tem que preservar direitos fundamentais. Vão se irradiar para o executivo, que ao governar tem que prestigiar direitos fundamentais. Dou um exemplo bastante triste que aconteceu no município. O prefeito baixou um decreto dizendo: na cidade está proibida a presença de mendigos. Cumpra-se. Saiu uma Kombi do tribunal, Kombi da prefeitura, recolheu todos os mendigos da cidade, colocou na Kombi, como se estivesse varrendo os mendigos, e levou para outro município. Pronto, na cidade dele não tem mendigos. Até que ponto, então, o ato do governador, do prefeito, pode violar direitos fundamentais? Outro exemplo, um prefeito no sul do país baixou um decreto dizendo: estão proibidas mulheres feias na praia. Vocês já imaginaram isso? Proibição, mulher. Primeiro ponto, o que é mulher feia? Se toda mulher tem uma beleza, não é isso? E homem feio não existe? Então vejam, que situação bastante constrangedora essa. Então realmente, este decreto do prefeito está eivado de inconstitucionalidade. Ele viola direitos fundamentais, não há dúvida. E o judiciário, naturalmente, ao julgar, ao resolver conflitos, ele certamente vai ter que proteger direitos fundamentais. Essa é a ideia, né, da participação do Poder Judiciário na proteção a direitos fundamentais. Bom, vamos então aos exemplos nos quais o Supremo reconhece a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a ideia da eficácia direta ou imediata dos direitos fundamentais. O primeiro, vamos já anotar aqui embaixo, é o recurso extraordinário 160.222. Recurso extraordinário 160.222. Neste caso concreto, o Supremo chegou a reconhecer que haveria um constrangimento ilegal que uma empresa fazia em relação às suas funcionárias. Era uma empresa, uma fábrica de lingerie. E ao final do expediente, as moças eram obrigadas a passar por um constrangimento. Revista íntima, para verificar se elas estavam furtando a lingerie. É algo bastante estranho, né? Até que ponto, então, eu posso falar, funcionária, tire a roupa, vou fazer a revista íntima para ver se está furtando lingerie. Vejam que o judiciário chegou a entender que havia um constrangimento ilegal. Aí você fala, mas ela autorizou quando ela assinou o contrato de trabalho. Aí que entra o choque, a autonomia da vontade privada versus dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana teve que prevalecer nessa ponderação de interesses, sem dúvida, entendeu o STF. Vários são os precedentes que a gente poderia lembrar. Lembro a questão, por exemplo, de discriminação de um empregado, funcionário de uma empresa de aviação estrangeira, que recebia menos do que um outro que exercia a mesma atividade, mas que era do país da empresa. Vejam, por que se discriminou? O critério de discriminação foi ser brasileiro ou ser daquele país, se exerciam a mesma atividade. Não me parece haver nexo de causalidade, razoabilidade em discriminar pessoas que exercem a mesma atividade só porque são de nacionalidades distintas. Entendeu que se aplicaria a eficácia, na verdade, horizontal, nos direitos fundamentais, nas relações entre particulares. E o último precedente que eu gostaria de citar, e esse diria ser indispensável aí, para que os nossos amigos que estão nos ouvindo, se pudessem acessar no site do STF, está aqui posto, o recurso extraordinário 20.18.19.
recurso extraordinário, 20